Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar a respeito desse assunto, tá? Que seria a estimativa de VO2 max dos relógios é confiável, beleza? E também vou passar umas dicas, umas noções mínimas para quem não tem a menor ideia do que seria o VO2 max, beleza? Então vamos lá. A princípio, o que é o VO2 max? O VO2 nada mais é do que uma medida de quantificar determinada coisa, por assim dizer. Da mesma maneira que a gente quantifica a quantidade de líquidos em litros, a quantidade de outras massas em quilos, por aí em diante, o VO2 max ele serve para quantificar a capacidade do organismo de absorver oxigênio, beleza? Qual a importância disso para a atividade física? Então, para gerar energia no corpo, precisa do oxigênio. Quanto maior a disponibilidade de oxigênio, maior a capacidade de se gerar energia ou de se gerar energia por um tempo prolongado, antes que, digamos assim, se atinja ali o ponto de fadiga em qual não se consegue mais praticar a atividade. Beleza? Então, através de, por exemplo, se tivesse resultados confirmados, fizesse o teste e tal, seguramente você poderia dizer que aquele indivíduo que tem, por exemplo, um VO2 max de 50, ele tem um rendimento ou uma capacidade de ter rendimento menor do que um indivíduo que tem um VO2 max de 60, beleza? Quanto mais oxigênio disponível, maior a eficiência na questão de atividades aeróbicas, correr, nadar, pedalar e por aí vai. Beleza? Então seria isso. Na questão da quantificação aqui, a fórmula se lê tipo assim, ó. Nesse caso aqui 61 mililitros por quilo por minuto. Ou poderia utilizar aqui também quilo de peso. Por que quilo de peso? Que geralmente se faz o seguinte. Então quantifica a capacidade que o indivíduo consegue absorver. No caso, vamos supor que seja tipo 5 litros por minuto. Então colocaria 5.000. E é dividido aqui, ó, o peso total por quilos. Beleza? Então quando a gente tem quilos, na verdade, uma unidade de quilo. Então dividiria aqui por 80, 5.000 dividido por 80, que você chegaria aqui mais ou menos nesse exemplo a 62,5, beleza? Então na hora de fazer a leitura faria tipo 61 mililitros por quilo a cada minuto. Então essa é a capacidade de absorção de alguém que tem um VO2 max semelhante a esse, tá? Agora vamos falar na questão de fórmula. Quando a gente está falando de relógio, o relógio ele faz uma estimativa com base em fórmula. Então, dificilmente ele vai ter uma precisão semelhante ao do teste real. Só que o que você precisa entender sobre fórmula é que fórmulas não são inventadas e utilizadas ao acaso, tá? Só um exemplo para que você comece a entender quando você ouvir alguma fórmula e você dizer, isso daí é uma fórmula, não tem nada a ver, tá? Então, quando a gente quer estabelecer uma fórmula, pega-se indivíduos, por exemplo, com características semelhantes, tá? Então vamos supor que pegou homens com idade aproximada entre 20 e 30 anos, tá? Nestes homens se realizam os testes clínicos para que se obtenha um resultado real, tá? Então vamos supor que entre esses homens se obteve o quê? Se obteve ali um VO2 max entre 60 e 65, beleza? Aí agora vamos fazer outro teste com esses homens. Todos esses homens que têm esse VO2 max entre 60 e 65, eles vão correr por 1 km, tá? Então depois se faz a mesma questão da média. Na média, os homens que correram
1 km em 4 minutos tinham entre 60 e 65 como VO2 max, beleza? Agora, quando a gente quer fazer uma estimativa de uma pessoa que não vai realizar o teste, a gente pode fazer o inverso. Então, se você, na prática, você consegue correr 1 km em 4 minutos, eu posso fazer uma suposição de que o seu VO2 max está entre 60 e 65. É isso que acontece nas fórmulas, tá? Estou utilizando homens como exemplo, mas isso vale para mulheres, tá? De uma maneira geral, para seres humanos. Então é assim que a gente estabelece uma fórmula, tá? Mas nessa questão, óbvio, vai ser sempre aproximado. Certeza, só no teste mesmo, ali na prática. Na questão do relógio, aí vem aquela questão, eu posso confiar nisso, não posso confiar nisso? Não dá para confiar, mas esse parâmetro nos relógios, ele pode ser utilizado como, digamos assim, uma verificação de progressão de melhora, beleza? Porque isso daqui ao longo do tempo e tal, se ele já apresenta, ele vai sempre estar utilizando alguns parâmetros para colocar nessa fórmula. E os parâmetros são quais? O tempo que você consegue correr, por exemplo, eu estou utilizando aqui corredores como exemplo nesse caso. O tempo que você consegue correr determinada distância, por exemplo, se antes você corria 1 km em 4 minutos, agora você passa a correr tipo em 3,55, 1 km em 3 minutos e 55, já é um indicativo de melhora, beleza? Só que, assim, os VO2 max do relógio, eles não vão utilizar só o parâmetro de tempo para dar uma definição para vocês, tá? Aí seria uma variação muito grande. Perceba que a maioria desses dispositivos que tem uma, digamos assim, uma projeção de VO2, uma estimativa, eles também têm um outro fator que eles utilizam nessa elaboração dessa fórmula, que é a frequência cardíaca, ok? Então, não só a questão de tipo, o cara correu mais rápido, ele está melhorando. Tanto pode ser que você corra no mesmo tempo, digamos assim, com um período de treinamento e tal, você pode estar ainda correndo no mesmo tempo, esse quilômetro, porém exigindo menos do seu corpo. Como assim exigindo menos? Se antes você corria esse quilômetro aí a 4 minutos com uma frequência média cardíaca de 175 e atualmente você está correndo esse mesmo quilômetro em 4 minutos, porém com uma frequência cardíaca média de 165, então nesse caso seu coração está fazendo menos esforço para você conseguir realizar o mesmo esforço, beleza? Então, é válido no relógio para um parâmetro comparativo, tá ok? Lembrando que assim, na questão de relógio existem dois sistemas de aferição, e eu vou mencionar isso aqui porque é algo que eu constatei nos amigos que tinham relógios e tal. É que existe aquela aferição da frequência cardíaca que é feita pela cinta, que eu acho que é muito mais confiável, e tem aquela que é feita pelo pulso, então o sensor está no próprio relógio. Então ali, durante a atividade física, perder muito a aferição, então no final da atividade, dá que a frequência é muito baixa e que o seu rendimento está muito bom, entendeu? Então é isso que eu estou dizendo. Esses relógios que é no pulso ali, tá? Geralmente a pessoa acaba usando ele um pouco mais folgado, porque se apertar incomoda, mas ele acaba perdendo muito a referência. Então eles podem apresentar números que fogem bem da realidade, tá ok?
Mas enfim, quando você faz um acompanhamento também, vai chegar um tempo que você consegue estabelecer uma relação entre o que o relógio está dizendo e o que você consegue realizar. Beleza? Eu vou utilizar o meu exemplo. Quando eu estou no melhor condicionamento ali, que o relógio está marcando tipo 66, 67 de estimativa de VO2 max, ele dá uma projeção que eu conseguiria correr tipo em 14 minutos e 50 segundos, 5 quilômetros, tá? Só que na realidade, os números que eu tenho e tal, é algo em torno de 16 e 30, 17, tá? Então é 1 minuto e 30, 2 minutos acima da estimativa para essa distância, beleza? Então vai chegar um tempo que quando ele tiver ali, se você estabelece uma relação, ele vai dizer, você consegue correr em 20 minutos, mas adequando para a sua realidade, você vai saber, eu devo estar conseguindo em torno de 22, beleza? Então é isso, tá? Não é extremamente confiável, mas eu acho que é uma boa verificação de progressão progressão de desempenho, tá? Tá progredindo, tá melhorando, o VO2 está aumentando. É um bom indicativo, tá? Então assim, na questão de VO2 max, mesmo que a pessoa fizesse o teste clínico e tudo mais, para quem está começando a atividade, a melhora no VO2 max é muito grande num período muito curto de tempo, beleza? O que eu estou dizendo, quando a pessoa ela é mais sedentária e tudo mais, se ela fizesse o teste mesmo e tal, ela sairia ali de um VO2 muito baixo e teria um ganho muito rápido, tá? Só que chega um ponto ali que aí dá aquela travada, tá? A gente não pode melhorar ao extremo. Então, quanto mais condicionado você fica, mais difícil é de melhorar esse VO2 max. Para melhorar e tal, precisam acontecer mudanças físicas, acho que seriam fisiológicas o termo, poderia utilizar, no seu corpo, tá? O seu coração ele vai ter que ter uma maior capacidade de bombeamento de sangue. E até mesmo o pulmão, ele tem a capacidade de desenvolver novos, acho que é alvéolos que diz lá, para que se consiga também uma maior capacitação de oxigênio. Tá? Mas isso eu não estou falando que isso vai acontecer de um dia para o outro, ao longo de um longo período. Tá? Então por isso que quando a pessoa vai ficando mais condicionada, vai se tornando mais difícil melhorar o rendimento. Tá ok? Então acho que, enfim, o vídeo já ficou um pouquinho longo, mas essas são algumas considerações que eu gostaria de fazer. E fica aí uma breve explicação a respeito disso, tá? Então gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?